sou Débora Mingroni do missmingroni.com e no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha experiência cursando o segundo semestre de design de moda na Anhembi Morumbi. Pra quem não sabe, eu fiz o primeiro semestre lá no começo de 2016, antes de eu parar e ficar 2 anos fora fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Antes de eu voltar, eu tinha certeza que tudo que eu queria fazer quando eu voltasse era voltar pra Anhembi Morumbi e voltar pra design de moda. É o que eu mais amo estudar na minha vida. Eu fiz alguns cursos fora da faculdade, dentro e fora do Brasil, e cada curso que eu fazia eu descobria mais ainda uma paixão por essa matéria. Então eu voltei, tô fazendo, mas eu queria dividir essa experiência com vocês, em especial porque ela tá sendo muito diferente do meu primeiro semestre. Talvez porque eu tenha mudado muito nesse tempo que eu fiquei fora, eu amadureci demais, ou talvez porque eu compare muitas coisas daqui com outros cursos que eu fiz. Eu quero que vocês levem em consideração a minha opinião, sim. No entanto, ela não é a única. Muita gente da minha turma não concorda com o meu ver em várias coisas, mas eu quero deixar a minha opinião no canal, nesse vídeo, pra vocês. E eu espero que vocês pelo menos gostem. O ponto aqui não é desanimar ninguém, muito pelo contrário, é encaminhar vocês pra que vocês se encontrem também na matéria, ou no curso, ou na faculdade que vocês estão cursando. Eu vou começar do começo. Quando o segundo semestre tava pra começar, a gente recebe a grade, e eu fiquei animadíssima com aquela grade. Primeiro porque a primeira aula que eu vi tava escrito lá, desenho de observação para moda. Gente, é a minha parte favorita dentro de moda, é a parte de desenho e de costura. São as duas partes que eu mais gosto. Eu fiz um curso de 3 meses que era pra desenho de moda e eu amei cada segundo dele, eu aprendi demais em 3 meses, sendo que eu só tinha uma aula por semana e olhe lá, às vezes tinha feriado e tal, então nem tinha, mas eu aprendi demais. Então eu voltei, tipo, louca por essa aula. Só que assim que eu cheguei, eu tive a minha primeira decepção logo na minha primeira aula de desenho de observação. Porque no primeiro semestre eu tive uma aula muito parecida e a gente usava mesa de desenho. Deixa eu explicar pra vocês que a Anhembi, ela dividiu os cursos entre campos para que ficasse um pouco mais agrupado e eles conseguissem organizar o que precisa. Então, por exemplo, no campus que eu estudo, que é voltado para o design de moda, design de games, design gráfico, fotografia, música, então nós temos laboratórios de informática, nós temos salas de modelagem, salas de costura, salas que só tem mesa de desenho, tem estúdio de fotografia, tem um laboratório que é só de computador da Apple. Então, assim, é uma universidade que tem estrutura, até porque ela não é uma universidade muito barata. E aí, logo na primeira aula, eu descubro que a gente não vai usar mesa de desenho, porque a professora acha que a gente não precisa de mesa de desenho, que esse não é o ponto do projeto. Eu fiquei com o pé atrás e deixei pra lá. Só que essa ladeira só desceu. Não é uma aula que me desafia, não é uma aula que tem instrução. Muita gente ali nunca fez aula de desenho na vida, nunca desenhou na vida, porque você não precisa saber desenhar para começar uma faculdade de moda, mas você tem que gostar e tem que ter vontade de aprender. Só que como você vai ter vontade de aprender se a aula não te motiva, se o professor não te motiva, se não tem um encaminhamento? O que acontece é, toda aula a gente chegava, eu levo 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, são um total de 3 horas, pra professora simplesmente virar pra mim e falar assim, abre a sua bolsa e desenha o que tá dentro dela. Ou mostrar um slide e falar assim, é isso aqui que vocês têm que desenhar. Ou colocar uma coisa no meio e falar, desenha. Sabe, sem instrução, sem mostrar como é que faz caimento, como é que desenha luz e sombra, ou como faz pra a cor ficar um pouquinho mais legal. Não tinha, a gente vai usar esse material nessa aula pra vocês aprenderem, depois na outra aula a gente vai usar outro material. Não, material é livre. Aí depois você apresenta o trabalho pra ela, não, eu não gostei, porque não era pra ser feito assim. Isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Teve um desenho que ela falou pra gente fazer com um único material, e que não podia ser lápis. Eu fiz com caneta. Ela falou pra mim que não gostou, que não era pra ser feita a caneta. E aí eu fico assim, como que você se desafia? Como que você aprende se não tem nada do que você precisa pra aprender? Eu fiquei chateada, eu fui ficando chateada cada vez mais. Eu cogitei largar o curso por causa desse problema. Eu tive alguns outros probleminhas, mas esse foi o maior de todos, sabe? Não é uma faculdade barata pra você chegar lá e fazer tudo sozinho, não tem instrução, não tem um professor, assim, sabe? Eu fiquei pessoalmente chateada esse semestre com isso. No começo do semestre eu era a única que se irritava com isso, porque eu não sei, mas aí no decorrer dos meses eu fui vendo que outras pessoas começaram a se chatear com aquilo também, então dá pra ver que não é um problema que é só meu, apesar de nem todo mundo concordar com o meu ponto de vista. Seguindo, não tinha nada o que fazer, eu continuo na faculdade, farei o próximo semestre na faculdade também, mas espero que as próximas aulas de desenho sejam um pouco melhores do que essa foi. Terça-feira tem aula online. Então, assim, todo semestre, eu acho que os últimos não por causa do TCC e tal, mas os outros 6 semestres, todo semestre tem uma aula online. Então são 4 aulas presenciais e uma aula online. Meu primeiro semestre, a aula online era de comunicação.
que no meu ver aquilo tava ali só pra cumprir tabela, mas no segundo semestre eles colocaram História da Arte como aula online. Eu fui retirada dessa aula porque no meu primeiro semestre eu já tinha feito aula presencial, então não precisei fazer dessa vez. E eu até ganhei desconto na mensalidade porque eu não estava fazendo essa aula, depois eu explico. Então eu não posso falar muito sobre, mas ao meu ver, a aula online, ela perde muito da matéria, porque assim, é muita matéria quando a aula é presencial. O professor tá ali dando 3, 4 horas seguidas de aula, falando, explicando a história, fazendo ligação, a gente faz debate, conversa, tira dúvida. Quando você pega todo esse conteúdo e passa para online, para alguns slidezinhos, não cabe tudo aquilo que a gente aprenderia se fosse presencial. Então, ao meu ver, não é muito produtivo. O que eu percebi foi que ninguém gostou, porque não foi muito educativo, eles não aprenderam muito daquilo, mas eu não posso me aprofundar nessa parte porque eu não fiz. A aula de quarta-feira chama Moda e Sociedade, foi uma aula que eu adorei estudar, porque funciona assim, todo semestre, no final, a gente tem que apresentar um trabalho que liga todas as aulas que estudamos naquele semestre. E a aula de Moda e Sociedade foi a aula que guiou esse projeto durante todos os meses de curso. Logo no começo dela, a gente estuda sobre corpos na sociedade contemporânea, então, tipo, público-alvo, diferentes tipos de pessoa, e a gente estuda muito sobre o público que a moda atual não atende muito, então, pessoas com deficiência física, pessoas que passaram por cirurgias, pessoas com alguma idade mais avançada, públicos que ainda são um pouco de tabu. Então, no decorrer dessas aulas, a professora é muito maravilhosa, ela foi muito organizada. Ela separou o que seria feito em cada semana e depois de um ou 2 meses, ela separou horários para cada grupo ir e ela conversava com aquele grupo individualmente e encaminhava a gente no projeto, via como que tava, em que etapa a gente tava, o que precisava ser feito, o que a gente podia fazer para melhorar. Eu achei aquilo muito profissional, muito incrível. No começo eu fiquei irritada porque a gente acabava tendo só meia hora de aula por causa disso, mas vendo de uma maneira geral, eu vejo que tipo assim, foi maravilhoso. Foi uma aula excelente, eu aprendi muito, a gente colocou a mão na massa, teve a parte teórica, teve a parte prática da coisa. O meu grupo foi o único que resolveu fazer a roupa com as próprias mãos. Todos os outros grupos levaram na costureira, então eu acho que esse direcionamento foi muito bom porque a gente podia ver, será que isso tá certo? Será que a gente devia mudar a cor ou fazer de um jeito diferente? Todas as peças usadas foram de brechós, a gente comprou em brechó para transformar numa roupa nova. Esse sistema chama Upcycling. A IMB, ela tem uma pegada muito sustentável que eu acho incrível. Então foi uma aula assim que eu curti demais. O projeto final ficou muito incrível. Vocês podem ver a gente fotografando ele no linkzinho que tá aqui, ficou um vlog muito divertido. Essa é a aula de quarta-feira. Na aula de quinta-feira nós temos metodologia de projeto. Quando eu falei isso pro meu pai, ele adorou que isso fazia parte da grade, porque é uma coisa que nem todos os cursos ensinam e que, na verdade, é pra todo mundo. É como você faz um projeto do começo ao fim, como que você começa ele, como que você dá vida pra ele, como que ele deve terminar, o que deve ser considerado e o que deve ser deixado de lado. A gente estudou várias metodologias. Foi uma aula um pouco mais teórica, todos os projetos e trabalhos que foram entregues foram sempre escritos ou, no máximo, apresentações curtinhas. Ele foi um projeto muito ligado ao Inter também. Nós tínhamos alguns debates, a gente sentava em grupo para ter brainstorms, que é quando você tem várias ideias que partem de um grupo de pessoas que estão conversando. Então foi uma aula que eu aprendi muita coisa. Desde o primeiro dia ela me prendeu demais. Ele ensinou muito sobre essa parte sustentável da moda, que eu me apaixonei. Eu quero fazer um vídeo pra vocês falando só sobre isso. Então, é tudo que eu tenho pra falar sobre essa aula. Não tem muita coisa, não tem muito que se aprofundar, mas foi uma aula muito boa. A última aula, que é a aula de sexta-feira, chama Semiótica para a Moda, e é uma aula em que a gente analisa uma fotografia, analisa uma peça de arte como um todo, como que você faz aquilo, como que você faz uma releitura daquilo, como que tá a luz, como que tá a sombra, como que tá a cor. Todo o trabalho a gente tinha a opção de fazer uma foto, ou de fazer um vídeo, ou de fazer um desenho. Foi uma aula que eu curti muito, a gente teve muita aula de campo, teve muita influência, teve muito encaminhamento também. Nós fizemos umas coisas muito divertidas, apesar da aula ser muito slide, ser muito aquilo de dar vontade de dormir, sabe? Porque apaga a luz e liga o slide, fica falando e tal. Os projetos fora, as aulas de campo, elas foram incríveis, a gente sempre botava muita mão na massa. Eu vou contar alguns dos projetos pra vocês verem. Tem um aqui no canal que vocês podem clicar nesse vídeo e ver, que foi quando a gente fez uma capa da Vogue, porque foi o seguinte, a gente foi pra uma aula de campo num museu que chama Instituto Moreira Salles,
detalhes pra ver a exposição que ficou até novembro do Arvin Penn. Arvin Penn foi um fotógrafo da Vogue muito renomado, e ele foi fotógrafo da Vogue por muitos anos, e ele foi muito renomado. Então nós fomos ver as obras dele, depois nós pegamos as obras dele e tentamos transformar num projeto nosso. Então nós fizemos nossa própria capa da Vogue, ficou muito legal. E a gente só mexeu nessa parte, sabe? Só da fotografia, do que você quer passar pro público, como tá a luz, como que tá a pose, tá fazendo jus ao que a gente pesquisou sobre o fotógrafo, sabe? E foi uma aula muito legal. Depois disso nós tivemos algumas aulas como fomos ao Beco do Batman fazer uma sessão de fotos que tivesse a ver com o nosso projeto do Winter. Agora, pro projeto final, a gente vai entregar uma sessão de fotos que foram releituras de obras de arte de um pintor que a gente escolheu. Então, assim, foi uma aula que eu aprendi demais e que eu acho muito útil, especialmente pros dias de hoje. A moda sempre trabalhou muito com imagem, mas cada dia mais a gente trabalha mais com isso. Tem o Instagram, tem o YouTube, tem Facebook, sabe? Tipo, tem a parte de publicidade, a parte de marketing, de design gráfico. Então, eu acho que é uma aula rica, não só pra moda, e foi uma aula que eu curti bastante. No geral, a faculdade é excelente, os cursos são excelentes, os professores são muito bons. Essa pegada sustentável da IMB é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho. A mensalidade atual tá R$1.800. Algumas pessoas têm bolsa, porque você pode conseguir a bolsa através do vestibular deles, que não é difícil. A IMB também trabalha com FIES, ProUni e tudo mais. E eles também têm ligações com universidades estrangeiras, então você pode fazer intercâmbio por meio dela e não perder o semestre. Por exemplo, eu poderia passar um semestre fora pela faculdade e quando voltasse eu ainda estaria na mesma turma, seguindo tudo, porque eles meio que mantêm a mesma linha de pensamento ou alguma coisa do tipo. Não sei quanto custa, não sei se é acessível. A única coisa que eu sei é que você tem que ter boas notas pra conseguir fazer o intercâmbio por eles. Então, que também não é muito difícil de conseguir. A IMB, nos últimos 2 anos, a Folha deu que ela é a melhor faculdade de moda de São Paulo, se eu não me engano. E o Guia do Estudante sempre dá 4 estrelas pra ela. É uma faculdade que muita gente sai com ótimos empregos de lá. Então, assim, no geral ela é muito boa. A única coisa que eu me irrito muito com a IMB é a parte de organização, que eles são muito desorganizados. Eu acho que a comunicação deles é muito falha, porque às vezes eu vou na assessoria do aluno, eu peço uma coisa, precisa ser mandado pra coordenação, precisa ser mandado pra outro lugar, não tem resposta, eu tenho que voltar lá e fazer tudo de novo. Teve coisas que eu já precisei fazer 4 vezes, fazer o pedido 4 vezes. Teve coisas que eu passei o semestre inteiro tentando resolver e não consegui, e foi mais de uma coisa. Tem um lance da aula de desenho que me irritou bastante, e é uma professora que tá lá há muito tempo, e é uma professora que aparentemente tá muito ligada com a faculdade, então nada vai ser mudado. O estilo da faculdade, eles querem que seja desse jeito, tudo muito aberto, tudo muito, vamos fazer colagem, vamos fazer aquarela, sabe? Tipo, não tem um direcionamento, não tem um foco, sabe? Eu sei que arte é arte, mas no meu ver você precisa ser ensinado. E a coisa que tá mais me irritando, eu considerei largar a faculdade durante todo o semestre por causa dessa aula e por causa da carga horária que pra mim é muito pouca e por causa da desorganização, mas no geral é um curso que eu gosto muito e é uma faculdade que eu gosto muito, é um lugar que eu me encontrei. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo. Se você tiver uma dúvida que você não quer que seja pública, me mande pelo privado do Instagram, eu sempre respondo. Me sigam por lá, eu mostro meus desenhos, eu mostro os meus looks. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Tchau, tchau!